O primeiro vislumbre da história revela uma escola onde todos supostamente utilizam magia. Um dos professores, Negi, parece ser o mais popular entre os alunos e até mesmo os outros professores. Ele é ruivo e também muito bonito. As garotas, incluindo a Suna, se reúnem ao redor dele para admirá-lo e também conversar um pouco. Enquanto isso acontece, uma garota é vista sentada sozinha em uma sala de aula. O nome dela é Evangeline A. K. McDowell. Ela é uma vampira e já viveu por mais de 700 anos. Ela não vê a imortalidade como um presente, mas sim como uma maldição, de sua própria perspectiva. 80 anos depois, Evangeline é agora conhecida como Yuki Haim, e parece mais velha do que era há 80 anos. Ela também é professora universitária em uma escola. Mais tarde, um grupo de garotos, Tota e seus amigos, decidem emboscar Yuki. Eles planejam derrotá-la, mas ao saltarem da árvore onde estavam escondidos, tentam atingir Yuki, porém são impedidos por uma parede invisível antes que possam alcançá-la. Ela zomba deles por acharem que teriam alguma chance contra ela. Ela os joga na água para derrotá-los. Eles chegam à aula, e ela os pune mais uma vez. Ela os lembra que derrotá-la é a única maneira de chegarem à capital. Tota decide perguntar a ela que tipo de barreira usou para bloquear o ataque deles, mas ela não responde. Eles suspeitam que ela usou magia, mas Yuki não está pronta para dar uma resposta. Na verdade, Yuki é a mãe adotiva de Tota Konoe, e essa é a razão pela qual ela é tão dura com ele. Depois da escola, Tota e seus amigos conversam sobre Yuki usar magia. Aparentemente, a magia não é mais algo comum. No entanto, existe um aplicativo que permite a alguém usar magia, mas é bem caro. O sonho de Tota é derrotar Yuki Haim e ir para a capital. Existe uma torre chamada Elevador Orbital que ele deseja escalar. Após uma breve discussão, Tota vai ao túmulo de seus pais para uma visita. Seus pais morreram em um acidente de carro há 2 anos, e Yuki tem sido quem cuidou dele. Enquanto ele vira as costas para a lápide, a câmera mostra o nome escrito nela, que se revela ser Negi Springfield. Ele está prestes a partir quando a imagem de um homem ruivo aparece para lhe dizer que estará esperando por ele no topo da torre. O homem desaparece antes que ele possa fazer mais perguntas. Naquela noite, Tota implora a Yuki para ensiná-lo magia, mas ela recusa. Ela diz a ele para continuar treinando duro com suas artes marciais. Na manhã seguinte, Tota e seus amigos tentam enfrentar Yuki mais uma vez, mas falham como de costume. Yuki lhes diz que eles não têm nenhuma chance de derrotá-la. Os 5 estão pensando no que fazer quando um de seus professores, Tachibana, aparece para lhes dar uma ajuda. Ele se oferece para ensiná-los a usar magia. Ele lhes entrega um aplicativo de magia e diz que podem usá-lo para derrotar Yuki. O aplicativo não funciona para Tota e Tachibana lhe diz que ele não tem afinidade com magia. Ele o assegura de que há outra maneira. Ele lhe dá uma pulseira e diz para entregá-la a Yuki como um presente. Mais tarde à noite, Tota ainda está pensando em como vai dar a pulseira a Yuki quando ela aparece. Sem jeito, ele lhe diz que a pulseira é dela. Ele não sabe como explicar como conseguiu a pulseira, mas lhe diz que é um presente. Ele foge depois de dizer isso a ela. Yuki pega a pulseira e a coloca. Yuki está saindo de um shopping quando os amigos de Tota aparecem atrás dela usando magia de teletransporte. Eles a amarram e ficam felizes por estarem prestes a finalmente derrotá-la. Ela não leva tudo o que estão fazendo com seriedade e até ri deles. De repente, o professor Tachibana aparece e revela suas verdadeiras intenções. Ele nocauteia os estudantes e conjura várias lanças para empalar Yuki Haim. Yuki tenta usar sua magia, mas a pulseira a impede de fazer isso. Ele explica que é um caçador de recompensas e está ali para eliminar Yuki Haim. Yuki tem dificuldade para se mover por causa das amarras que a prendem. Tachibana saca sua espada e vai atrás de Yuki, mas Tota aparece bem a tempo de bloquear o ataque. Ele ainda está dizendo a Tachibana para deixar seus amigos em paz quando Tachibana avança sobre ele com super velocidade e corta seu braço esquerdo. Tachi está prestes a acabar com Tota, mas Yuki bloqueia o ataque mesmo estando amarrada. Parece que sua vontade de proteger Tota é a razão pela qual ela consegue se mover, apesar de estar presa. Isso não impede Tachibana de cortá-la em pedaços. Tota grita de dor, mas Tachibana enfia sua espada nele para acabar com ele. Ele então segue para onde estão o resto de seus amigos para poder eliminá-los. Nesse momento, a cabeça de Yuki fala com Tota e isso o surpreende. Ela o informa que ele agora é especial, e essa é a razão pela qual ele ainda não está morto. Ela o transformou em um monstro imortal quando o salvou há 2 anos. Ela lhe diz que ele tem a escolha de ativar o que já está dentro dele ou não. Se ele quiser ativar o poder, terá que beber o fluido corporal dela. Tota faz sua escolha e lambe o líquido vermelho no chão. Tota recupera o poder de se mover novamente e ele diz a Tachibana para deixar seus amigos em paz. Eles avançam um contra o outro, mas Tachi o derruba. Tachi se assusta quando a mão decepada de Tota se reconecta ao seu corpo. Ele se energiza e desfere um golpe fatal no corpo de Tachi para nocauteá-lo completamente. Depois de fazer isso, ele cai no chão. Antes de desmaiar, ele vê uma jovem se aproximar dele. Quando ele acorda, descobre que está vivo. E Yuki Haim também está viva. Yuki revela sua verdadeira identidade a ele. Ela explica que seus pais não morreram em um acidente de carro, mas ela realizou o último desejo de seus pais de salvá-lo.
Ela egoisticamente deu a Tota a maldição da imortalidade. Tota percebe que não pode mais morrer e não vê isso como uma maldição. Ele está feliz por poder passar o resto de seus dias eternos com Yuuki. Mais tarde, Yuuki e Tota deixam a vila porque não é mais seguro para Yuuki. Tota é forçado a se despedir de seus amigos e ele espera que eles se encontrem na torre um dia. Quando Yuuki lhe pergunta por que ele está indo para a torre, Tota mente e diz que apenas deseja isso. Enquanto continuam andando, Tota percebe que a maior parte da terra está desabitada. Isso tem acontecido em todo o mundo, e a capital agora é até conhecida como Nova Tóquio. Tota pergunta por que eles não estão usando um meio de transporte para se mover, e Yuuki explica que eles podem encontrar caçadores de recompensas e isso resultaria em um derramamento de sangue. Isso é o que Yuuki está tentando evitar, e é a mesma razão pela qual eles estão viajando a pé. Tota está feliz por estar indo para a capital, e isso porque ele terá a chance de fazer mais amigos. Eles fazem uma parada, e Tota pula na água para tomar um banho. Ele permite que a corrente o leve, mas para quando encontra um obstáculo. Ele olha para cima e descobre que o que ele encontrou é um humano. A senhora fica brava e chuta Tota para fora da água. No entanto, a pessoa afirma que não é uma mulher. Tota pede desculpas por presumir que ela é uma mulher. O rapaz se apresenta como Tokusaka Kurumaru e diz que está impressionado com Tota porque esta é a primeira vez que alguém da sua idade consegue desviar do seu ataque. Kurumaru explica que veio da torre e seguiu para a capital. Tota fica impressionado ao ouvir isso, porque sabe que a família de Kuromaru é rica o suficiente para eles viverem no topo da torre. Kuromaru então diz que foi expulso de sua família. Ele está proibido de retornar até encontrar a mulher conhecida como Evangeline e derrotá-la. Enquanto ele está dizendo isso, Kuromaru percebe que Tota não tem reflexo no espelho. Nesse momento, Yukihime aparece e Kuromaru imediatamente a reconhece como a mulher que ele procura. Ele avança em direção a Yuki com sua espada, mas ela facilmente bloqueia o ataque. Ela reconhece Kuromaru como um de seus antigos inimigos, o Shinmei Ryu. Tota exige saber o que está acontecendo e Kuromaru explica que ele é de um clã, o Fushigari, que caça imortais. Ele informa a Tota que está ciente de que ele também é um vampiro. Tota fica triste ao ouvir isso porque já estava esperando que ele e Kuromaru se tornassem amigos. Kuromaru se energiza e tenta atacar Yuki novamente, mas Yuki simplesmente empurra a mão em seu peito para tirá-lo de combate. Tota fica chocado ao ver isso e repreende Yuki por ter eliminado Kuromaru. Yuki lhe diz para se acalmar e olhar mais de perto. Tota olha para baixo e descobre que o buraco no peito de Kuromaru já está cicatrizando. Acontece que Kuromaru também é um imortal. Kuromaru acorda e diz que precisa derrotar Evangeline antes de voltar para casa. É a condição que seu irmão lhe deu antes de partir. Yuki então faz um acordo com ele. Ela estará disposta a lutar contra Kuromaru se ele conseguir lutar e derrotar Tota. Kuromaru aceita o acordo e traz uma espada que Tota também pode usar. Tota estabelece uma condição para a luta. Quem perder a luta terá que realizar um desejo que o vencedor quiser. Kuromaru aceita o acordo e a luta começa. À medida que a luta avança, os dois podem ver claramente que ambos são fortes. Kuromaru corta a cabeça de Tota, acreditando ter encerrado a luta, apenas para Tota pegar sua cabeça e recolocá-la em seu corpo. Ele usa isso como um ataque surpresa e derruba Kuromaru no chão. Ele derrota Kuromaru com isso, mas fica assustado que ele possa não acordar do ataque. Kuromaru se levanta e aceita a derrota. Tota então faz seu desejo. Ele quer que Kuromaru seja seu amigo. Kuromaru não tem escolha a não ser aceitar o acordo. Eles até assinaram um contrato para selar o trato. Mais tarde, os dois decidem tomar um banho. Kuromaru revela que foi expulso de seu clã por ser imortal. Depois disso, Tota sugere que eles subam o penhasco para espiar o banho das mulheres. Ele sabe que Yukihime estará lá enquanto ele fala. Ele já viu o corpo dela várias vezes e ela tem um corpo escultural, ele diz. Kuromaru não quer fazer isso porque Yuki é conhecida como uma das vampiras mais letais da história. Tota sabe disso e não se importa. Ele sobe o penhasco e se encontra no banho das mulheres, apenas para ver uma jovem sentada sozinha. Ele se pergunta quem é a pessoa, e ela abre a boca para lhe dizer que é Yuki. Esta é a mesma garota que ele viu quando desmaiou depois de lutar contra Tachibana outro dia. Yukihime então se transforma em sua versão mais velha, que Tota conhece. Ela tem usado uma poção mágica de envelhecimento para se tornar maior. A pequena estatura que Tota viu é seu corpo real. Tota imediatamente perde o interesse em ver o corpo escultural que ele veio para ver. O que ele agora vê, ao olhar para Yukihime, é uma jovem garota. Yuki fica brava e ataca Tota com magia. Ela usa lanças de gelo mágicas para atingi-lo e ele cai do penhasco. Kuromaru vê Tota caindo no chão e ele o encontra no meio do caminho para salvá-lo. Ele percebe mais tarde que não há sentido em salvá-lo porque ele é, na verdade, imortal. Depois disso, o trio decide continuar sua jornada para a capital. Tota então sugere que eles reúnam outros imortais para que possam formar um grupo de imortais. Com isso, eles podem fazer mais bem do que mal. Yukihime ri alto quando ouve que Tota planeja usar seus poderes para o bem. Ela diz que alguém que ela conhecia uma vez disse algo semelhante a isso há muito tempo. Ela não havia terminado o que estava dizendo quando vários carros chegaram ao local. As pessoas nos carros saem e começam a prestar homenagem a Yukihime, um dos rapazes que acabaram de chegar. Karin ameaça acabar com Tota por se aproximar de Yukihime, mas Yuki lhe diz para não se preocupar, pois Tota também é imortal.
Yuki então explica a Tota que ela já criou uma organização de imortais, e eles são conhecidos como Uke Holder. Eles embarcam em um navio que os levará à capital. No navio, Karin se pergunta como Yukihime conseguiu sobreviver estando com Tota por mais de 2 anos. Isso porque Karin o vê como um imbecil. Yukihime então lhe diz que será melhor para ela se dar bem com Tota porque seus poderes estão em pé de igualdade. Karin esmaga a xícara em sua mão porque se recusa a acreditar nisso. Eles logo chegam ao Palácio dos Imortais, que fica a 10 km da costa de Nova Tóquio. É um quartel-general secreto, mas eles também operam fontes termais. Todos os Yuki Holders estão felizes em ver sua líder, Yukihime, de volta entre eles. Os Uki Holders número 6, Makabe, e o número 10, Ameia, aparecem para explicar algumas coisas a Tota e Kuromaru. Eles dizem aos dois que nem todos os imortais são necessariamente vampiros. Alguns deles são pessoas fera, e alguns até criaram a imortalidade a partir de realidades virtuais. Makabe revela que há monstros vivendo sob o palácio. Para testar suas capacidades, Makabe sugere que eles tenham um duelo. Isso será o determinante para eles se juntarem ao Uke Holder. Karin aparece e diz que gostaria de lutar contra Tota, enquanto Kuromaru lutará contra Makabe. Tota não perde tempo em atacar Karin, mas ela facilmente o derruba no chão com seu martelo. É a vez de Kuromaru lutar contra Makabe. A luta entre os dois parece ser fácil para Makabe. Ele não está contando com magia, mas usando experiência e intuição para lutar contra Kuromaru, que se esgota rapidamente. Após a batalha, Kuromaru e Tota sentam-se para conversar sobre suas experiências de combate. Enquanto estão no meio disso, uma garota carregando muitas coisas passa e tropeça nas pernas deles, fazendo-a cair. Tota e Kuromaru não perdem tempo em ajudá-la. Acontece que ela estava carregando lixo. Eles a ajudam e jogam tudo na lixeira. Os dois dizem à garota que estão ali para se juntar ao Uke Holders. O trio se apresenta um ao outro e a garota diz que seu nome é Shinobu Yuki. Enquanto isso, Yukihime está em seu escritório, pensando em como Tota passará o obstáculo à sua frente. Tota é neto de Negi, e ele já enfrentou esse tipo de teste. Ela se pergunta como Tota passará no teste. Kuromaru e Tota decidem ajudar Shinobu. Eles carregam algumas caixas que deveriam estar no depósito. Enquanto tentam procurar o depósito, eles veem uma porta que leva a um porão. Tota duvida se estão indo para o depósito, mas Kuromaru simplesmente diz que voltarão à superfície se o porão não for o depósito. Eles chegam ao subsolo para descobrir que não é um porão. Estão tentando descobrir onde estão quando um cara aparece. Ele se apresenta como o Key Holder número 2, Jinbei Shishido. Os dois imediatamente percebem que Jinbei deve ser muito poderoso para ser o número 2. Jinbei então mostrou aos garotos uma espada presa em um tijolo. Ele sugere que Tota tente puxar a espada. Ele diz que a espada será de Tota se ele conseguir puxá-la. A espada está presa por magia forjada pelo grande mago, Albério Ima. Inúmeros homens fortes tentaram puxar a espada, mas falharam. Tota caminha em direção à espada e ouve uma voz que lhe diz como remover a espada. Ele toca um dial ao lado da espada e isso a desengata de onde está. Isso choca o homem, e ele pergunta a Tota como ele fez isso. Tota diz a Jinbei que a espada falou com ele. Acontece que o nome da espada é Kurobo, e ela não era empunhada há muito tempo. Disse que a espada escolhe seu próprio portador. Depois de puxá-la, Jinbei diz que ainda há muito para ele aprender. A espada tem várias funções que Tota precisa dominar. A espada possui opções de gravidade que podem ser alteradas à vontade. Ela pode se tornar muito pesada e também muito leve. Tota precisará aprender muito bem as funções da espada. Ele ficará no porão para treinar duro, porque as coisas desmoronarão se ele tentar treinar lá fora. Com o passar dos dias, Tota e Kuromaru continuam a treinar. Depois de alguns dias, Kuromaru e Tota decidem desafiar seus inimigos. Kuromaru desafia Makabe, enquanto Tota desafia Karin. Makabe admite que a precisão de Kuromaru aumentou desde a última vez que eles lutaram. No entanto, Makabe não vê Kuromaru como alguém que realmente tenha uma chance contra ele. À medida que a luta avança, Kuromaru começa a pensar no que Tota faria se estivesse em sua posição. Ele tem uma ideia, e ao mesmo tempo Makabe corta sua mão. Makabe está prestes a relaxar, achando que venceu a luta, quando percebe que uma espada o perfurou por trás. Ele descobre que Kuromaru ainda pode mover qualquer parte de seu corpo, mesmo que esteja separada do resto. Com este simples truque, Kuromaru vence a partida. Makabe cai no chão e um ícone virtual aparece na tela para mostrar que ele perdeu uma vida. Makabe se levanta e diz que faz muito tempo desde que ele perdeu uma de suas vidas. Ele tem mais de 200 vidas de sobra. Kuromaru derrotou Makabe e ganhou o direito de se juntar ao Uke Holder. A luta entre Tota e Karin ainda continua e parece ser bem intensa. Shinobu está à distância torcendo por Tota. Sem que ela saiba, um monstro já está se aproximando dela. Tota dá tudo de si e leva a melhor sobre Karin. Ele está prestes a desferir o golpe decisivo quando ouve o grito de Shinobu à distância. Ele deixa Karin e corre em direção à localização de Shinobu. Tota encontra Shinobu cercada por monstros. Ele está prestes a enfrentá-los quando Karin aparece para ajudar. Ela se oferece para afastar os monstros para que Tota tenha uma chance melhor de resgatar Shinobu.
Enquanto afastava os monstros, um deles se vira e Tota pula para o resgate. Ele derrota o monstro e leva Shinobu para um lugar seguro. Depois que os monstros estão seguros, Tota gira o dial em sua espada para 50.000 vezes e pula no grupo de monstros para aniquilá-los todos de uma vez. O efeito do dano deixa uma cratera no chão. Depois que tudo se acalma, Karin diz a Yukihime que Tota o derrotou, e ele agora pode ser adicionado à família. No entanto, Yukihime ainda se pergunta como os monstros escaparam de debaixo da instalação. Yukihime então dá a Tota e Kuromaru a missão de derrotar todos os monstros no porão. Ela sabe que Jinbei tem algo a ver com tudo o que está acontecendo e o força a se juntar a eles. Logo depois, Kuromaru e Tota são chamados ao escritório de Yukihime para conversar com ela. Ela lhes diz que tem uma missão para eles. A missão é originalmente para Karin, mas os dois a escoltarão para completá-la. Esta será a primeira missão deles como iniciantes. Tota já está feliz que eles chegarão ao local da missão com a ajuda de um veículo, apenas para descobrir que estão caminhando e correndo até o local. A caminho do local, Karin revela os detalhes da missão. Ela diz a Kuromaru e Tota que há um grupo de pessoas que planeja erradicar os pobres. Os Uki Holders estão lá para impedir isso. Eles logo chegam a uma igreja onde os invasores estão realizando sua próxima missão. Tota pula no meio deles e nocauteia todos sem nem mesmo perceber ainda. Depois disso, o trio decide ficar com as pessoas pobres por mais alguns dias. Tota prepara comida para eles e também realiza outras tarefas. Todos adoram a comida de Tota. Ele começa a se perguntar se é um salvador ou um chefe. Até mesmo os vilões que foram nocauteados se reuniram para provar a comida de Tota e resolver suas diferenças mais tarde. Mais tarde, Karin fala a Tota sobre o treinamento de Flash Step e como ele será útil depois. Tota não perde tempo em treinar a habilidade, para que possa ser mais rápido do que realmente é. Enquanto ele pratica sua habilidade de Flash Step, um cara aparece e joga Tota no lixo atrás dele. Ele fala sobre o quão desapontado está com a forma como Tota está realizando o treinamento de Flash Step. Ele diz que tudo o que Tota está fazendo está na verdade errado. Ele só tem deixado poeira por toda parte sem conseguir nada de concreto. O sujeito mostra a Tota um exemplo de como ele deve se mover, mas acontece que o sujeito já possui muito treinamento no que diz respeito ao passo relâmpago. Quando ele executa a habilidade do passo relâmpago, não levanta poeira alguma. Isso é muito impressionante, e ele pode até usar isso para desenhar em super velocidade. Ele sugere que Tota use a habilidade durante uma queda de braço, mas Tota considera isso trapaça. Após vários exemplos de como a habilidade pode ser utilizada, o sujeito finalmente se apresenta a Tota. O nome do sujeito é Kaito e ele é um artista marcial. Ele está pronto para ensinar a Tota as duas habilidades que ele precisa para aperfeiçoar sua capacidade de passo relâmpago. Ele garante a Tota que a primeira técnica é a mais difícil e uma vez que ele a domine, estará pronto. Kaito está disposto a fazer de Tota seu aluno assim que ele conseguir dominar a primeira habilidade. Com o passar dos dias, Kaito continua a treinar Tota nas coisas que ele deve fazer se planeja dominar a técnica. Tota é muito dedicado à tua habilidade, e ele tem dado tudo de si. Todos percebem isso, mas não sabem o que ele está planejando fazer. Na próxima cena, Kaido se encontra com outro sujeito estranho, Nagumo. Kaido fala sobre Tota, mas Nagumo o adverte para não se apegar a Tota. Kaito então diz que está apenas brincando com o grupo. Ele se transforma em sua verdadeira forma, que é a de um lobo. Acontece que Kaito e seus camaradas são caçadores de imortais, e planejam eliminar Tota e seus companheiros. Pouco tempo depois, os guardas que deveriam proteger a área são atacados por um grupo de pessoas mascaradas. Ao mesmo tempo, Karin é atacada no banheiro por um sujeito estranho e muito forte. O sujeito parece ser um dos caçadores de imortais, e ele consegue incutir medo em Karin. Ela sugere que ele vá embora se ainda valoriza a própria vida. Nesse instante, o sujeito tira um bastão e o empurra na boca de Karin, causando-lhe dor. Com isso, o sujeito consegue perceber que Karin pode ser imortal, mas ainda sente dor. O sujeito então se apresenta como Chao, um membro da empresa de segurança privada conhecida como Mão Poderosa. A tarefa que lhe foi dada é atrasar Karen. Por outro lado, Tota logo descobre que as favelas estão em chamas. Ele está prestes a investigar a origem do incêndio quando é atacado pelo mesmo grupo de pessoas mascaradas que derrubaram os guardas. Kuromaru aparece para ajudar Tota e também lhe conta tudo o que está acontecendo. Ele diz que as pessoas mascaradas são bonecos de sombra que podem ser controlados por alguém. Do nada, um lobo aparece e Nagumo também o acompanha. Tota então diz ao garotinho, Hulk, que está com ele para ir embora e cuidar do caos que está devastando a cidade. Depois disso, o lobisomem avança contra Tota e o atinge com um feitiço de crucificação que o tira de combate. Kuromaru é deixado para enfrentar os inimigos. Dentro do banheiro, Chao ainda está ocupado lidando com Karin. Ele consegue prendê-la na parede e usa uma faca elétrica para mantê-la imobilizada enquanto os bonecos mascarados aparecem. Kuromaru está se defendendo contra o lobisomem. O lobo é forte, mas Kuromaru está pronto para colocar tudo o que tem em jogo para derrotá-lo. De repente, o lobo aparece ao lado dela usando super velocidade. Ele o atinge no chão e desfere vários golpes pesados nela. Kuromaru cai ao lado de Tota e pode ver claramente que ele é incapaz de se mover por causa do selo que foi gravado nele pelo lobo.
ele é um vampiro, e isso faz com que o selo funcione ainda mais do que deveria. O lobo prende Kuromaru com alguns pilares de ferro e adiciona gelo a eles. Ele o chama de Pequena Dama enquanto faz isso. Isso nos dá uma dica de que Kuromaru pode ser uma garota, mas está fingindo ser um garoto. De repente, Hulk volta e se posiciona entre o lobo e os dois feridos. Kuromaru grita para ele ir embora quando vê isso. De volta ao banheiro, Chao fala sobre como ele tem monitorado Karin. Ele sabe tudo sobre ela e suas origens. Ele ficou obcecado por ela, e ele chama isso de amor. A batalha fora da casa continua, e o lobo agarra Hulk. Ele não se importa em eliminar Hulk porque é o seu trabalho. Eles são mercenários que foram contratados por aqueles que vivem no topo da torre para eliminar os pobres, supostamente vivendo em suas terras. Tudo o que o lobo está fazendo, ele considera um trabalho. O lobo está prestes a acabar com a vida de Hulk quando Kuromaru remove os pilares que aprendiam e voa na direção de Hulk para salvá-lo. No entanto, algo interessante acontece no processo. Ele descobre que outra pessoa bloqueou o ataque do lobo enquanto ele resgata Hulk. Acontece que essa pessoa é Tota. Todos presentes na cena ficam chocados e se perguntam como ele consegue se mover mesmo com o selo que o lobo imprimiu nele. Seus braços também estão emanando algum tipo de aura escura. Agora, no banheiro, Chao continua atormentando Karin até que ela o chuta nas partes íntimas para causar-lhe dor. Ele cai no chão e Karin começa a brilhar intensamente para indicar que ela é alimentada pelo poder sagrado. Isso surpreende Chao, porque Karin é uma vampira e não deveria ser capaz de usar tal poder. Mas Karin o informa que ela é abençoada pelo próprio ser divino. Ela não é amaldiçoada, mas sim abençoada, ao contrário da crença popular. Ela joga Chao contra a parede e o espanca até que ele não consiga mais se mover. Nagumo pergunta a Tota se ele tem alguma ideia do que é o poder em suas mãos, mas ele diz que não. O lobo avança contra Tota, mas Tota facilmente desfere um soco antes mesmo que ele possa reagir. O mundo está feliz por estar enfrentando alguém tão forte quanto Tota. Tota diz a Kuromaru para tirar a si mesmo e a Hulk de lá enquanto ele lida com Nagumo e o lobo. Nesse instante, Karin aparece e se oferece para lidar com Nagumo enquanto Tota luta contra o lobo. Tota consegue facilmente descobrir que o lobo é Kaido. Isso se deve à sua habilidade de usar o passo relâmpago. Quando ele percebe que foi descoberto, o lobo volta à sua forma normal Kaido. Kaido está preparado para lutar contra Tota. Ele está realmente empolgado por estar enfrentando Tota. Os dois avançam um contra o outro, mas parece que Tota dominou o passo relâmpago mais do que Kaido esperava. Chega-se a um ponto, e Kaido decide usar a técnica oculta que ele não havia mostrado a Tota. Ele assume uma postura e corre em direção a Tota, com uma habilidade que ele não lhes ensinou. Tota não tem tempo de reação para isso, e a próxima coisa que ele vê é a mão de Kaido em seu peito. Kaido chama a técnica de julgamento perfurante brilhante. Este é o trunfo de Kaido, que tem a capacidade de agarrar o coração de um imortal e estilhaçá-lo em pedaços. Isso é suficiente para matar qualquer imortal e impedir que seu coração se regenere. De repente, algum tipo de aura escura emerge do corpo de Tota, e isso é suficiente para fazer seu coração bater novamente. Ele empurra Kaito e perde uma mão no processo. Nagumo reconhece o poder e o chama de magia arábia. A magia Erebia é uma magia negra que guarda o segredo supremo da imortalidade. O portador será agraciado com um poder extraordinário, mas existe o risco de sua alma ser consumida. Apenas 2 pessoas foram registradas usando esse poder, e uma delas é Evangeline. O segundo é um homem considerado o maior mago do mundo. Nagumo os conheceu uma vez no ano de 2065 e foi então que ele soube a verdadeira extensão desse poder. Tota agarra Kaido e o arremessa para longe. Suas emoções negativas o estão tornando mais poderoso. Nagumo quer intervir, mas Karin o impede. Ela diz que Tota é responsabilidade deles, e eles são os únicos que podem detê-lo se ele decidir agir por conta própria. Tota está prestes a eliminar Kaito, mas ele consegue se controlar e se livrar da magia Erebia antes que ela o domine completamente. Kaito fica surpreso ao ver isso, e ele diz a Tota para eliminá-lo, mas ele se recusa. Tota já está fraco por causa disso, e eles decidem resolver a luta com um desafio de queda de braço. Kaido planeja usar a segunda técnica que ele escondeu. Ele usa o passo relâmpago para tentar atingir a mão de Tota, mas Tota consegue contê-lo usando sua própria força de vontade. Ele libera tudo o que tem em sua mente antes de esmagar Kaido no chão, tornando-o assim o vencedor do desafio. Karin pode ver claramente que ela tem subestimado Tota. Nagumo se oferece para levar Kaido embora, porque eles já completaram sua missão. A cidade está em chamas, e não há como parar o incêndio. Nesse instante, Yukihime aparece e lança um feitiço de gelo que apaga o fogo. Acontece que Nagumo e Yukihime se conhecem. Tota pergunta como eles se conheceram, mas ela promete contar a ele mais tarde. Nagumo saca sua espada e abre um portal para ele e Kaido escaparem. Quando Tota pergunta a Yukihime como ele conseguiu ter a Erebia dentro de si, Yukihime simplesmente diz que ele tem o sangue dela, e essa é a razão pela qual ele é capaz de empunhar o poder.
Enquanto isso, há alguém observando tudo o que acontece com Tota de uma tela de monitor gigante. Em seguida, Kuromaru está segurando Kurobo em suas mãos e ele pergunta se ele sabe algo sobre a magia Erebia, porque ele tem a sensação de que algo ruim pode acontecer a Tota. Kurobo simplesmente revela que está ciente de que Kuromaru está apaixonado por Tota. Kuromaru nega isso e joga Kurobo para longe antes de fugir. Por outro lado, Shinobu construiu uma máquina que ela planeja usar para competir na corrida solar. Tota está claramente impressionado com ela, e ele deixa isso claro. Kuromaru está à distância e parece que ele os observa com ciúmes. Mais tarde, Karin vai ao quarto de Kuromaru para lhe dizer qual é a sua missão. Ela abre a porta quando ele está se vestindo, apenas para descobrir que ele é na verdade uma garota fingindo ser um garoto. Kuromaru implora para que ela não conte a Tota sobre isso, e acrescenta que pode explicar como as coisas aconteceram. Kuromaru é um demi-humano, membro do que é chamado de Yata no Karasu. Eles permanecem sem gênero até atingirem a idade adulta. Eles podem escolher o gênero que desejam quando completam 16 anos de idade. Ao ouvir isso, Karin ataca Kuromaru e sugere que ela escolha ser mulher quando chegar a hora. Ela quer que ela passe o resto da vida com Tota para que ele não precise incomodar Yukihime. Karin acrescenta que Kuromaru será fofa se ela se tornar uma mulher, somado ao fato de que ela está apaixonada por Tota, mesmo que não queira aceitar isso. Nesse instante, um sujeito, Iko, que estava sentado à distância e ouvindo tudo, se revela. Ele diz que ouviu tudo o que foi dito, mas vai manter a boca fechada, e também tem planos para ajudar Kuromaru. Iko sugere que Kuromaru vá a um encontro com Tota. Ele vai fingir que é uma garota e também mudar a cor do cabelo dela para loiro, o que parece ser a preferência de Tota. Tota ainda está falando sobre Kuromaru quando ela aparece disfarçada. Ela consegue facilmente enganar Tota para fazê-lo segui-la até a cidade sob o pretexto de que ela é a irmã de Kuromaru e precisa de um passeio pela cidade. Karin e Iko estão felizes que o plano funcionou, mas Iko logo percebe que está em apuros, porque será ele quem completará o trabalho que Kuromaru deveria fazer. Kuromaru, que se apresenta como Kuryu a Tota, acompanha Tota para obter permissão de Shinobu para pegar emprestado o veículo que ela acabou de fazer para que possa levá-los à cidade. Eles entram no veículo e o usam para chegar à cidade pela água. Kuromaru está feliz por ter um tempo sozinha com Tota. Ela pode facilmente ver o quão carinhoso ele é com tudo o que está fazendo. Kuromaru diz que gostaria de ir à torre, e Tota concorda em levá-la até lá. Enquanto isso, há um sujeito espreitando os dois e ele parece ser perigoso. Por outro lado, o sujeito de cabelos brancos que estava monitorando cada movimento de Tota soube que ele deixou a base do Ukiholder para a capital. Ele se prepara para também partir para a capital. Tota chega à torre e ele começa a divagar sobre o quão incrível é a altura da torre. Ele sempre quis fazer isso e esta se apresentou como a melhor oportunidade para ele. Ele ainda tem que chegar ao topo da torre por causa do sujeito que sempre o incomodou sobre isso. Durante a conversa, Tota fala sobre como ele vê Kuromaru como seu melhor amigo, a quem ele acredita que eles estão juntos para a vida toda. Isso dá a Kuromaru a ideia de que Tota está realmente bem com ele sendo um garoto. Tota então acrescenta que Kuryu é fofa, e isso coloca Kuromaru em um dilema. Ele se pergunta se seria melhor para ele se tornar uma garota para que Tota possa vê-lo como uma pessoa fofa. Kuromaru está prestes a confessar seu amor por Tota quando o sujeito Stalker aparece e os ataca. O sujeito acaba sendo Chao, e ele é acompanhado por um mago das sombras, Azura. Tota afunda no reino das sombras enquanto Kuromaru é derrubada no chão por sua incapacidade de reunir seu Chi. Ela não está acostumada a ser uma garota, e essa é a razão pela qual ela está muito fraca naquele momento. Kuromaru percebe que eles estão planejando sequestrar Tota, e ela precisa fazer algo a respeito. Ela avança contra os dois, e eles descobrem que ela também é imortal. Asura a joga pela janela. Kuromaru sabe que não é páreo para Asura com o tipo de corpo que ela está usando atualmente. Kuromaru é derrotada e Chao a afunda no reino das sombras também. Ele quer levá-la com eles para o chefe. Kuromaru tira seu disfarce e assume sua força total. Ele consegue resgatar o inconsciente Tota dos inimigos. Chao é nocauteado para fora do prédio enquanto Asura recua porque a polícia chegou. Tota acorda quando tudo está calmo e começa a perguntar por Kuryu. Kuromaru mente que ele cuidou de todos e que Kuryu também está segura. Tota então agradece a Kuromaru por salvá-lo. A decisão de Kuromaru sobre qual gênero ela quer escolher continua a pairar. Enquanto isso, uma das Ukiholders, Kiri Sakurami, é vista realizando um ritual repetidamente. Quando Iko lhe pergunta o que é o Okashon especial, ela simplesmente diz: está prestes a começar. Tota e Kuromaru logo retornam ao quartel-general e são recebidos por Iku, Karin e Kiri. Tota reconhece Kiri como a garota que estava brincando com areia mais cedo naquele dia. Iku então lhe diz que Kiri pode parecer apenas uma garota, mas há mais nela. Kiri leva Tota para um lugar particular e começa a repreendê-lo por não tê-la protegido.
Ela começa a dar-lhe instruções ridículas, e quando ele se cansa disso, Tota se rebela e exige saber pelo que Kiri o está punindo. Kiri diz que Tota falhou em protegê-la. Ela está prestes a continuar explicando quando é atacada pelo Mago das Sombras. Tota quer ir atrás do mago, mas Kiri o impede e pede para ele segurar suas mãos. Ele o faz, e eles de repente voltam no tempo. Eles retornam para debaixo da árvore onde Kiri estava brincando com a areia. Kiri explica a ele que ela acabou de voltar no tempo. Ico e Karin aparecem perguntando por Koryu. Tota está prestes a dizer a eles que Kiri voltou no tempo quando ela o atingiu na perna para fazê-lo calar a boca. Ela então exige que Ico e Karin os levem de volta à capital porque Koryu estará lá. No barco, Kiri explica a Tota sobre seu poder especial que só ela pode usar. As areias são areias especiais das montanhas que lhe permitem voltar ao seu último save. Se ela estiver segurando a mão de alguém quando morre, isso permite que ela leve a alma da pessoa consigo. Ela é a UK Holder número 9, Kiri Sakurami. Nem mesmo Karin conhece a verdadeira natureza de seus poderes. Kiri então explica que eles passaram por várias jogadas, e Tota falhou em protegê-la em cada uma delas. Ela começa a narrar como a primeira jogada aconteceu. Ela conta a Tota tudo o que ele disse durante aquele período de tempo. Tota conseguiu protegê-la na linha do tempo e se livrar de Chao. Ela então explica que existe alguém chamado Fate Averruncus, que é considerado o maior mago de todos os tempos, e ele planeja sequestrar Tota. Kiri explica que ela e Kuromaru foram separados de Tota e Ico por apenas um curto período quando uma explosão aconteceu. Kuromaru correu em direção à explosão sem se acalmar para ouvir o que Kiri tinha a dizer. Eles chegam ao local para descobrir que Fate Averruncus está eliminando Tota e todo o esquadrão. Ele diz a Kiri que é o proprietário legal de Tota e veio buscá-lo. Fate é o sujeito de cabelos brancos. Ele está prestes a petrificar Kiri, mas ela rapidamente se aniquila para poder reiniciar tudo novamente. Tota fica chocado ao ouvir tudo isso. Ele pergunta a Kiri quem é Fate, e ela explica que Fate é um usuário de magia da Terra, que já foi considerado um herói, mas se voltou contra a humanidade por razões desconhecidas. Kiri não sabe por que Fate disse que é o proprietário legal de Tota, mas ela tem certeza de que tudo estará acabado assim que Fate conseguir colocar as mãos em Tota. Eles estão no meio dessa conversa quando Ico e Karin aparecem. Karin ouviu tudo e agora sabe quais são os verdadeiros poderes de Kiri. Kiri tem escondido seus poderes porque isso poderia levar as pessoas a conhecerem suas fraquezas. Tota então diz a ela para não se preocupar porque Iku e os outros nunca tentarão machucá-la. Karin e os outros também se juntam a Tota para lhe dar a palavra de que ela está absolutamente segura com eles. Kiri então explica ao grupo que eles precisam de um plano para enfrentar Fate. Eles sabem onde e quando ele atacará, e o que resta para eles é encontrar uma maneira de virar o jogo contra ele. Yukihime aprovou esta missão pessoalmente, e tudo o que eles precisam fazer é descobrir os planos A e B. Eles também precisam capturar Fate, eles seguem para o local onde Fate aparecerá e começam a fazer planos. Tota será o único a atrair Fate, enquanto Karin e Iku são os fakes para a equipe. Kuromaru e Kurei estarão em prontidão, e Kuromaru precisa fazer o seu melhor para colocar Kiri atrás de Fate quando ele aparecer. Assim que ela conseguir tocar Fate, todos os problemas deles estarão resolvidos. Ela levará Fate para o porão sob a instalação, e deve levar um tempo até que ele descubra como sair do porão. O resto do esquadrão implora a Kiri para levá-la com eles quando chegar a hora, e ela concorda. Tudo o que eles precisam fazer é chegar a Kiri antes que ela leve Fate para o porão. Se eles perderem o prazo, Kiri os avisa que não estará esperando. Com tudo dito, o plano é colocado em prática. Tota deve se comunicar com eles via smartphone. Ele pergunta a Kirei por que Yukihime não está lá para ajudá-los, já que ela é claramente forte e seria de grande ajuda. Kirei explica que Fate saberá que Yukihime está por perto assim que ele chegar à vizinhança, e isso arruinará os planos deles. Enquanto Tota está conversando com a equipe, alguém de capuz passa por ele e o atinge nas mãos. Tota fica curioso para saber mais sobre Fate, e uma gravação de vídeo de Yukihime explicando quem é Fate aparece em seu telefone. Yukihime explica que Fate Averruncus ajudou a resolver um incidente em Marte há cerca de 80 anos, e isso salvou o mundo. Nagi Springfield, que era o avô de Tota, estava lá com ele. Os dois eram amigos, mas depois que Nagi morreu há 20 anos, o comportamento de Fate mudou, e ele se tornou uma ameaça para a humanidade. Ela diz que Fate está atrás de Tota por causa de seu relacionamento passado com Nagi. Yukihime diz a Tota para não ouvir o que quer que Fate lhe diga, e o vídeo termina. Momentos depois, Fate aparece, mas a equipe é incapaz de disparar o taser contra ele, porque os amigos de infância de Tota do campo estão andando ao lado de Fate. Eles não têm escolha, a não ser esperar para ver o que acontecerá. Tota fica ali até que seus amigos o notam e correm até ele. Iku percebe que Fate estava a alguns metros dos amigos de Tota, e ele agora pode atacá-lo com um laser. Ele está prestes a ativar o laser quando alguém ataca Fate, que aparece atrás do amigo de Tota e o segura pelo ombro. Tota já está suando e esperando que algo ruim aconteça quando Fate abre a boca para se apresentar calmamente como um amigo de longa data do avô de Tota. Seus amigos ouvem isso e querem se apresentar, mas Fate afirma que já os conhece. Ele diz que seus nomes são Nikumaru, Tanaka e Toru Mihashi. Ele já tem os dois como reféns, e sugere que Tota o acompanhe se não quiser que ele elimine todos na área, incluindo seus próprios amigos.
Ele possui o poder para fazer isso, então Tota não tem a menor chance de desafiá-lo. Agora que ele tem Tota completamente sob seu controle, ele sugere que Tota diga aos seus amigos para saírem de seus esconderijos e entregarem suas armas imediatamente. Tota então discute com ele e afirma que jamais irá com Fate. Kurobo voa para as mãos de Tota e Tota grita para todos, avisando que há um terrorista à solta. Isso serve como uma distração para Karin se posicionar atrás de Fate e atacá-lo, mas ele bloqueia o ataque com extrema facilidade. Tota também avança contra ele, mas Fate bloqueia os ataques de ambos simultaneamente e exibe um sorriso. O sorriso enfurece Tota, que deseja atacar Fate acima de tudo. Tota aumentou o peso de sua espada em 500.000 vezes, e consegue usar isso para romper a barreira de Fate. A camarada de Fate percebe isso e desvia o olhar de Iku, o que permite a Iku se libertar e disparar o laser contra Fate. Fate consegue erguer outra barreira para deter o ataque a laser, mas Kirei aparece e salta na direção de Fate. Ela o abraça e espera por alguns segundos para que seus camaradas se reúnam e se juntem a ela, mas isso acaba sendo um erro fatal da parte deles. Fate aproveita esta oportunidade para petrificar Kirei, que é a carta na manga do grupo. Ele zomba deles e diz que estão sem opções. Iku continua a disparar o laser contra a Fate para dar aos seus camaradas a chance de fugir, mas Tota quer ficar e lutar contra a Fate. Ele acredita que Fate ainda possui alguma humanidade dentro de si. Nesse exato momento, outra camarada de Fate, Shaba, aparece para enfrentar Karin. Asura também está presente para lutar contra Kuromaru. A mulher que irá combater Iku é conhecida pelo nome de Iwai. Karin sabe que a opção correta é recuar, mas os inimigos não os deixarão partir assim tão facilmente. Tota avança contra Fate usando a habilidade Passo Relâmpago, mas ele a desvia com facilidade e arremessa Tota contra a parede. Ele aparece atrás de Tota e libera uma série de lâminas contra ele, mas Tota consegue desviar de cada uma delas, perdendo sua camisa no processo. Tota percebe facilmente que Fate não é apenas o mago mais forte do mundo, mas também um artista marcial habilidoso. Isso o torna um artista marcial mágico, e além disso, extremamente perigoso. Ele avança contra Fate e altera o peso da espada em intervalos para desorientar Fate à medida que a batalha avança. Tota recebe uma ligação de Karin informando-o de que há alguns números flutuando no braço de Kirei. Ele percebe que Kirei está tramando algo, e que ela não desistiu deles. Eles precisam atrasar Fate e seus camaradas até que os números cheguem a 0. Tota consegue resistir até a contagem regressiva atingir 0, e Fate percebe tarde demais que Kirei estava trabalhando em uma cura para a petrificação. Kirei agarra Fate e o resto do grupo se junta. Ela consegue levar todos de volta com sucesso, e esta é a 10ª jogada. Fate se encontra no porão, cercado por Tota e seus amigos. Yukihime também está lá e zomba dele por ter caído na armadilha do jovem. Fate está pronto para lutar contra Yukihime, e ele tem a maior chance de vencer. No entanto, ele enfrentará outros 4 imortais caso isso aconteça. Ele não quer se estressar e então lhes oferece uma opção. Se o deixarem ir, ele responderá a quaisquer perguntas que lhe fizerem com total sinceridade. Ele sabe tudo o que há para saber. Então cada pessoa tem o direito de fazer uma única pergunta. Tota está prestes a fazer a sua, mas seus amigos o impedem. Eles o instruem a esperar até que tenham feito suas próprias perguntas para que Tota saiba qual é a mais importante a ser feita. Iku pergunta a Fate o que ele quer com Tota, e ele revela que está atrás de Tota para usar seu poder e reviver Negi. Tota pensava que seu avô estava morto, mas isso também muda a pergunta dela. Ela pergunta a Fate quem Neji amava mais, entre ele e Yukihime. Fate não conseguiu dar uma resposta direta a isso, pois Yukihime o mataria se ele o fizesse. Kuromaru então faz sua própria pergunta a Fate. Ele pergunta a Fate se Tota precisa acompanhá-lo imediatamente, mas ele responde que não. Ele revela que Negi não morrerá pelos próximos 20 anos ou algo assim. O mundo inteiro também morrerá com ele quando isso acontecer, mas o fato é que Tota não precisa seguir Fate imediatamente. Quando chega a vez de Tota fazer sua pergunta, ele pergunta a Fate se foi ele quem matou seus pais, e Fate responde que sim. Tota fica furioso ao ouvir isso e está pronto para atacar Fate quando uma imagem de Negi surge. Parece ser uma imagem ao vivo, comunicando-se de algum lugar. Yukihime se comunica com Kuromaru via telepatia e o instrui a olhar para Tota. Haverá um dispositivo em seu corpo que lhe permite comunicar-se com Negi. Ela ordena a Kuromaru que se livre do aparelho. Ela caminha em direção ao dispositivo e o destrói antes que Negi possa contar a Tota a verdade por trás de tudo o que está acontecendo. Fate e Yukihime decidem que será melhor se esconderem a verdade de Tota. Depois que toda a situação se acalma e Fate é autorizado a partir, Kirei fica furiosa por não ter sido envolvida em toda a saga. Tota continua pressionando Yukihime para que ela lhe conte a verdade sobre seu avô, mas ela não está pronta para revelar a verdade. Ela fecha a porta de seu escritório e diz a si mesma o quanto sente muito. Pouco depois, uma senhora idosa e uma garota aparecem perguntando por Yukihime e Tota. Tota está fazendo uma refeição que Shinobu preparou quando a senhora que acabara de chegar irrompeu no local. Ela se apresenta como Yukihiro. Ela afirma que Tota vem de uma família de matadores de mulheres. As mulheres sempre foram conhecidas por serem muito apegadas aos Springfields. A bisavó de Yuki foi uma das vítimas.
Yuki está ali para garantir que nenhuma outra mulher caia na armadilha deles novamente. Ela avança contra Tota e ele a atinge com força total, fazendo-a voar para longe, mas Tota voa em sua direção e a agarra. Ele a coloca no telhado e Yuki revela a verdadeira razão pela qual ela está ali. Ela está ali para pedir a Tota que se torne seu noivo, mas Tota recusa humildemente, pois é algo muito repentino. Por outro lado, a bisavó de Yuki está no escritório de Yukihime, conversando com ela. Acontece que as duas se conheciam desde a época da faculdade, quando Neji era o professor. Elas relembram como todas as garotas sempre tentavam ter Neji para si, e a bisavó de Yuki era uma dessas pessoas. Ao mesmo tempo, Yuki está ocupada preparando refeições para Tota, na tentativa de conquistar seu amor. Kirei e as outras garotas percebem que Yuki está, na verdade, preparando a comida sozinha. Elas estão preocupadas que Yuki vença a disputa para conquistar Tota. Kirei cai de joelhos, mas ainda não quer aceitar que ama Tota. Karin acredita que as garotas humanas têm vantagem sobre as garotas imortais. Isso continua a partir do coração de Kirei, pois ela percebe que suas chances de conquistar Tota estão diminuindo a cada dia que passa. Iko aparece e diz às garotas que tem uma solução para o problema delas. A solução que ele propõe é que elas passem um tempo com Tota nas fontes termais. Kirei e Karin não querem fazer o que Iku diz, e ele as ameaça, dizendo que contará às garotas humanas sobre isso. Elas imploram para que ele não o faça e começam a considerar seguir o que ele disse. A bisavó de Yuki e Yukihime continuam a conversar sobre Negi e como Yuki passava seu tempo durante os dias de faculdade. Yukihime sempre teve medo de deixar as pessoas irem, e a bisavó de Yuki a lembra do que Negi lhes disse, que tudo o que é preciso é um pouco de coragem. Tota e Iku entram juntos na fonte termal, e Iku faz isso para ganhar tempo para as garotas se decidirem. Iku havia dito a elas que teriam que esfregar as costas de Tota 50 vezes para serem as favoritas dele. Do nada, Karin aparece e isso surpreende Iku. Ele acredita que Karin não está interessada em Tota, mas lá está ela. Karin diz que está ali para observar, mas tira uma escova e prende Tota no chão. Ela começa a esfregar as costas dele, mas Kirei aparece e a impede. Ela se pergunta por que Karin está fazendo o que está fazendo, quando antes agia de forma desinteressada. Yuki também aparece, e logo se torna uma batalha para ver quem conseguirá esfregar as costas de Tota. Kuromaru também aparece, e ela agarra Tota, afastando-o do grupo. Uma comoção irrompe entre eles, e acabam derrubando Tota para outro lado da fonte. Yukihime aparece enquanto estão ocupados brigando, e ela começa a esfregar as costas de Tota. O grupo percebe tarde demais que Yukihime já começou a esfregar as costas de Tota. Iku então diz às garotas que elas não têm nada com que se preocupar se Yukihime e Tota já se importam um com o outro. Iku foge depois de dizer isso. Yuki e Shinobu sentam-se para conversar sobre a competição de quem ficará com Tota. Yuki diz que está ali para proteger Shinobu porque ela parece ser fraca, mas isso não significa que ela a deixará ficar com Tota. Mais tarde naquela noite, Tota se encontra com Yukihime no pier. Yukihime parece sua versão normal, e Tota se pergunta por que Yukihime escolhe ter essa aparência. Yukihime diz que quer lhe contar algo e deseja que seja em sua verdadeira forma. Tota então decide fazer uma pergunta primeiro. Ele pergunta a Yukihime se ela está apaixonada por Negi. Yukihime diz que não há necessidade de esconder isso novamente e admite amar Negi. Na verdade, ela ainda ama Negi. Ela então acrescenta que o Neji que apareceu outro dia não é o Neji que ela ama. Ela diz que Negi derrotou um mago maligno 20 anos atrás. O mago era conhecido como o Criador da Vida, ou a Maga do Início, e seu nome era Bayot. Ela assume o corpo de quem a derrota, e isso lhe dá a chance de continuar vivendo. Isso significa simplesmente que Negi foi possuído pela Maga do Início nos últimos 20 anos. Yukihime e Fate planejam salvá-lo, mas seus métodos são diferentes, e essa é a razão pela qual eles seguem caminhos separados. Tota então aponta que Negi estava tentando lhe dizer algo antes de desaparecer. Yukihime então revela a verdade. Os pais de Tota não foram os que morreram no acidente naquela noite. As pessoas que morreram não são seus pais verdadeiros, e é verdade que Fate foi quem causou isso. Tota quer saber se seus pais ainda estão vivos. Yukihime confessa e diz que Tota foi criado usando a informação genética de Neji. Em resumo, Tota é um clone de Neji. Tota fica surpreso ao ouvir isso, e mais tarde conta a Kuromaru sobre o ocorrido. Ele está ocupado discutindo isso com Kuromaru quando Yuki rompe na sala para convidar Tota para o torneio de artes marciais de Mahora que está acontecendo. Eles chegam ao local onde o torneio está ocorrendo e Tota está muito animado por estar ali. Yuki explica a ele como o torneio funciona e como os imortais participam. Tota quer participar e começa a procurar por um dos membros da equipe. Ele encontra um, que então o informa que os participantes do torneio são escolhidos com antecedência. A única razão pela qual um novo membro pode ser adicionado é se um dos participantes não for mais capaz de competir. Tota fica triste ao ouvir isso, mas decide que entrará no torneio no ano seguinte. Isso lhe daria a chance de se tornar ainda mais forte. Tota e Yuki ainda estão ocupados conversando quando sua bisavó, Ayaka, aparece. Ela está acompanhada por Shashamaru e pela diretora do torneio, Mana. Mana também é a diretora da escola, e Tota fica surpreso ao saber que o lugar onde ele está é uma escola. Mana então o informa que Negi foi professor na escola 80 anos atrás. Ayaka e as outras duas são suas alunas. De volta à sede, Shinobu descobriu que todos estão indo para a capital e ela decide fazer o mesmo.
Ayaka e as outras duas senhoras levam Tota para a sala de aula onde seu avô lecionava. Lá, Tota conhece outra aluna de seu avô, Sayu. Kirei e Kuromaru logo aparecem e ficam surpresas ao encontrar Yuki, completamente sozinha. Ela lhes diz que sua bisavó foi quem levou Tota embora. Ela suspeita que sua bisavó esteja fazendo algumas coisas travessas com Tota. De volta à sala de aula, Ayaka se levanta de sua cadeira de rodas para examinar o rosto de Tota com muita atenção. Ela está feliz por ter vivido para conhecer o neto de Negi. Tota tenta dizer a ela que não é o neto verdadeiro de Negi, mas Ayaka diz que o vê exatamente como o neto de Negi e nada mais. As senhoras se revezam abraçando-o apenas para que possam sentir um pouco de Neji em Tota. Nesse momento, Mana recebe uma ligação informando que 2 dos competidores estão feridos, mas conseguiram um substituto. Eles precisam de apenas mais uma pessoa. Mana olha para Tota e diz que encontrou a pessoa certa para substituir o competidor ferido. É hora da batalha, e Tota é o primeiro competidor a entrar em ação após ter sido escolhido para substituir o participante indisponível. Kirei e Kuromaru perguntam a Yuki se ela fez algo para Tota entrar no torneio, mas ela responde que não. Tota entra no ringue e seu oponente é apresentado. O nome de seu oponente é Cutlass, e ele está usando um moletom com capuz. Tota o observa e acredita que Cutlass lhe parece familiar. A batalha começa e Tota é o primeiro a avançar contra Cutlass, mas ele desvia do ataque com facilidade. Tota fica chocado ao ver isso e comenta sobre a sorte que teve de encontrar um oponente tão forte logo no início. Cutlass sorri e chama Tota de seu irmão. A batalha recomeça entre os dois, e Kuromaru começa a ficar assustado com a situação. Ele tem a sensação de que Cutlass é mais forte do que aparenta. Ao mesmo tempo, Mana descobre através do participante ferido que a pessoa que o tirou de combate é Cutlass. A batalha entre os dois é muito intensa, mas parece que Tota está perdendo o combate. Cutlass avança contra Tota, e Tota tem dificuldade em desviar do ataque. Cutlass o corta ao meio, antes mesmo que ele perceba o que está acontecendo. Yuki quer que Kuromaru faça algo sobre a luta, mas Kuromaru diz que uma barreira poderosa cerca o palco e ela não é forte o suficiente para quebrá-la. Tota consegue se levantar e ativar na Erebia, mas isso ainda não é suficiente para igualar o poder e a habilidade de Cutlass. Cutlass usa um feitiço que libera vários postes para empalar Tota e prendê-lo. Cutlass zomba de Tota e o chama de versão falsa de Negi. Nesse momento, os amigos de Tota começam a motivá-lo para tentar fazê-lo se levantar e lutar novamente. Com a motivação deles, Tota consegue libertar seu braço esquerdo e desferir um golpe no rosto de Cutlass para se livrar de seu moletom. Ele fica chocado ao descobrir que Cutlass é uma garota. Nesse momento, Cutlass diz que ela é apenas o ato de abertura. Do nada, alguém começa a aparecer atrás de Cutlass. A pessoa não é outra senão Negi, o avô de Tota. Mana sabe que a pessoa que estão vendo é Negi, mas também não é Negi. Ela é a maga do início e veio em busca de Tota. Negi diz que veio por Tota, porque ele é o único que pode salvar o mundo. Mas Tota argumenta que Neji teria vindo por ele mais cedo se fosse esse o caso. Neji então revela que não tinha ideia de onde Tota estava. Negi apenas enviou visões de si mesmo para aqueles que compartilhavam seu sangue, na esperança de que o encontrassem. Negi diz que Tota foi bem escondido dele por Yukihime. Nesse momento, Yukihime aparece e destrói a barreira com seu feitiço, e isso demonstra o quão poderosa ela é. Yukihime não se refere a Negi como Negi, mas sim como a maga do início, Baiu. Nesse momento, outros 3 rapazes, que são camaradas de Baiu, aparecem. Ao mesmo tempo, Kuromaru, Kirei e Kurun surgem para apoiar Tota e Yukihime. Agora é uma batalha entre 2 grupos poderosos. Yukihime diz a Tota e a equipe que Biot e seu time serão difíceis de derrotar. Ela começa a apresentar os camaradas de Negi à sua própria equipe. A detetive mágica, também conhecida como a Onisciente, é chamada Yue. A leitora de mentes e onividente é chamada Nodoka. O espadachim mercenário incrivelmente forte é chamado Jack Hakan. E além desses poderosos camaradas, está o próprio Negi. Nesse momento, Negi espirra e isso arranca todas as roupas deles. Isso mostra a Tota e a todos os outros presentes na área o quão poderoso Negi é. Ao mesmo tempo, Shinobu chegou à cena. Yu e Nodoka tentam convencer Tota a ir com eles pacificamente, pois ele é a única criação bem-sucedida após 71 tentativas falhas de combinar Negi e Asuna. Tota recusa, e uma voz aparece atrás deles. De repente, um portal se abre e o suga para dentro. Ele se encontra subitamente em outra era. Ele fica cara a cara com um sujeito que se apresenta como Sanders. Nesse momento, Kurobo fala e diz: o nome verdadeiro do sujeito não é Sanders. Seu nome verdadeiro é Albireu Ima. Ele é, na verdade, quem criou Kurobo. Sanders fica furioso porque Kurobo revelou seu segredo e o pune colocando-o sob a pressão de um buraco negro. Depois de terminar de punir Kurobo, Sanders diz a Tota que ele é um velho amigo de Yukihime, mas agora está trabalhando para Negi. Sua missão é convencer Tota, e a melhor maneira de fazer isso é mostrando-lhe a história de amor de Yukihime. Sanders mostra a ele como Yukihime conheceu Negi, que é o pai de Negi, e se apaixonou por ele. 15 anos depois, Yukihime também conheceu o filho de Negi na Academia Mahora. Yukihime não demora muito para acolher Negi sob sua proteção. Ela o faz fazer coisas estranhas, tudo em nome de seu treinamento, e a única pessoa que sempre vem em socorro de Negi é Asuna. No entanto, o vínculo entre eles continuou a se fortalecer,
Ele fica feliz em ver isso e agradece a Sanders por lhe mostrar imagens do passado. No entanto, Sanders diz que não está mostrando a ele imagens do passado. Yukihime, em sua verdadeira forma, de repente vê Tota e o reconhece. Antes que qualquer outra coisa possa acontecer, Bolt aparece e agarra Yukihime. Antes que Tota possa fazer algo a respeito, ele é empalado por Sanders. Bolt corta Yukihime em duas e a joga no chão. Tota também é jogado ao chão, e ele rasteja em direção a Yukihime. Bolt diz que a única maneira de Tota salvar Yukihime é se tornar um com ela. Tota toca as mãos de Yukihime e Yukihime consegue se recompor. Tota a carrega em seus braços. Yukihime confessa que Tota é a pessoa com quem ela sempre quis estar. Tota então assegura a Yukihime que ele estará lá para fazê-la feliz. Mas Bolt acredita que Yukihime não tem chance de ser feliz. Tota repreende Bolt por dizer algo assim e Bolt os ataca com raiva. Tota carrega Yukihime em seus braços e desvia dos ataques ferozes de Bolt. Nesse momento, Yukihime informa a Tota que eles estão em uma dimensão onde Bolt possui todo o poder. Tudo o que ela imaginar se tornará realidade, Yukihime então diz que eles usarão isso contra ela. Ela usa um feitiço para criar um espaço equilibrado, para que ambos possam usar sua força para lutar um contra o outro. Yukihime diz que quebrar a mente de Bolt nessa dimensão será o fim dela. Eles avançam contra Bolt, mas ela distrai Yukihime facilmente com uma imagem de Negi. Yukihime é derrubada no chão e Tota, que tenta atingir Bolt, também é derrubado. Durante a luta, Yukihime comete um deslize e revela que só amou 3 pessoas em sua vida de 700 anos. Tota não tem a sabedoria para perceber que a terceira pessoa é ele. A luta continua, e Yukihime consegue atingir Bolt com um feitiço poderoso. No entanto, isso ainda não é suficiente para eliminá-la. Tota está sendo arrastado para o abismo por imagens de Karin e das outras garotas. Ele sabe que está na imaginação de Bolt, mas acha difícil se defender contra isso. Do nada, Asuna aparece e puxa Tota de volta. Ela destrói a dimensão sombria, revelando uma visão clara do ambiente ao redor. Ela então se apresenta a Tota, e ele imediatamente percebe que a pessoa que está vendo é sua avó. Yukihime fica surpresa ao ver Asuna, pois ela deveria estar em Marte. Asuna diz que seu corpo real ainda está em Marte. Ela conseguiu se virar por dentro de Tota porque Bolt estava mexendo com algumas coisas dentro dele. Asuna abraça Yukihime, pois fazia muito tempo que não se viam. Karen e o resto da equipe também aparecem. Baiu tenta atacá-los, mas Asuna bloqueia o ataque com facilidade e informa à equipe que eles estão nessa dimensão há apenas 0,7 segundos. Ela diz que a verdadeira batalha começará assim que saírem dessa dimensão. Antes de partirem, ela revela a cada um deles as fraquezas dos oponentes que irão enfrentar. Asuna então diz a Tota que o poder que reside dentro dele é a única coisa capaz de destruir Bolt. Ele tem 37 segundos para fazer o poder emergir. Asuna desfaz a dimensão imaginária para permitir que a equipe retorne ao mundo real, para que a batalha possa começar. Kirei enfrentará Jack, e foi instruída a admirar nos olhos dele. Ela o faz, e eles conseguem derrubá-lo no chão. Kuromaru também consegue incapacitar Yue e sua irmã usando um feitiço de ligação nelas. Yukihime também prende Cutlass com uma barreira de gelo. Tota ativa seu poder Iribia e avança contra Nagi, mas Nagi desvia de seu ataque inicial. Tota fala sobre sua determinação em salvar seu avô da escravidão de Bolt. O resto da equipe continua a lutar contra os camaradas de Negi. Eles visam mantê-los ocupados, até que Tota consiga acessar o poder dentro dele. Negi está prestes a dominar Tota quando Fate aparece. Fati e Yukihime conseguem conter Neji. Fati cria uma barreira ao redor deles e a usa para extrair suas consciências. O verdadeiro eu de Neji consegue emergir e conversar com Yukihime, Fati e Tota. Fate diz a Neji que encontrou uma maneira de libertá-lo da escravidão de Baiou, mas Negi lembra a Fate que ele agora faz parte de Baiou, e não há nada que possam fazer a não ser eliminá-lo. Negi está prestes a continuar a discussão com eles quando Tota o interrompe. Ele diz para Negi prestar atenção em Yukihime, pois ela sentiu muito a falta dele. Yukihime pula nos braços de Negi para demonstrar o quanto o havia sentido. Negi diz a Tota que ele é um bom garoto e está prestes a lhe dizer algo quando suas conexões são cortadas. Eles voltam ao seu eu real e tentam prender Negi em uma parede, mas ele se liberta facilmente, como se não fosse nada. O corpo de Negi fica branco e começa a brilhar. Ele ataca o trio com facilidade, sem muito esforço. Os 37 segundos de Tota se esgotaram, e ele consegue usar o mesmo poder de seu avô. No entanto, Karen e os outros já estão sofrendo nas mãos de Jack e seus semelhantes. Tota voa para longe da arena, mas Negi o persegue. Eles levam a luta para o céu. Tota avança contra seu avô e o atinge no rosto. Ele o repreende por ter se perdido para Baiot. Está determinado a salvá-lo, mesmo que ele não queira. Tota já tem a vantagem, mas Jack aparece e empala Tota com uma espada gigante, fazendo-o cair de volta na arena. Cada membro da equipe já está espancado e fraco. Nagi está prestes a eliminar Tota quando Kuri salta entre eles e lembra a Nagi qual é o poder dela. Nagi caminha em direção a Kirei e sorri, pois é muito claro que ela está apaixonada por Tota, mas ela nega novamente. Yue Nodoka lê em seus pensamentos em voz alta, mas ela ainda nega.
Cutlass empurra sua espada em Kirei e começa a torturá-la, enquanto Toda observa impotente. Toda continua a lutar para se libertar enquanto Kirei sente dor. Momentos depois, Kirei o lembra de que eles atrasaram o suficiente e agora é a hora de revelar suas verdadeiras intenções. O grupo inteiro de repente se encontra em Mahora, 80 anos no passado. Nagi é atingido por balas seladoras de magia pelos estudantes que já estavam esperando. Ele ainda consegue se libertar disso, mas os estudantes tentam mostrar-lhe o quanto ele significa para eles, enquanto também o atacam ao mesmo tempo. Eles conseguem criar uma grande distração, o que lhes dá a chance de injetar em Nagi uma substância que o enfraquece. Nagi não entende como todas as pessoas de seu passado estão paradas na frente dele. Eles revelam que estiveram dentro de Tota todo esse tempo, mas só agora tomaram forma. Acontece que Tota não é feito apenas dos genes de Negi e Asuna. Todas as garotas da classe 3A têm seus genes na formação de Tota. Ele é basicamente filho delas tanto quanto é de Neji. Asuna também aparece, e a cena é transferida para outro local, e Negi percebe que as coisas não estão mais a seu favor. Ele diz a Asuna que eles estarão dispostos a recuar por enquanto. Ele diz a Tota que ainda o estará esperando no topo da torre. Depois de dizer isso, uma luz brilhante aparece, e isso leva Negi e sua equipe de volta ao topo da torre. Após sua partida, Tota e a equipe se encontram de volta na arena. A maior parte da área está destruída, mas parece que nenhuma vida foi perdida. Jinbei conseguiu tirar todos do perigo, mas ele não está pronto para revelar a técnica que usou. Fight também retorna para onde ele está, mas diz a Yukihime para não atrapalhá-lo da próxima vez. Yukihime simplesmente diz a ele que não pode prometer nada. Tota olha para a torre e promete a Negi que irá até ele na próxima vez que se encontrarem. Depois que a poeira baixa, Kura insiste que sua confissão foi uma forma de atrasar Negi e seu pessoal. Pouco depois, Toda vai ao escritório de Yukihime para dizer a ela que a ama. A resposta inicial de Yukihime é socá-lo, mas Toda volta correndo para o escritório. Yukihime então dá a Toda a resposta à sua proposta. Yukihime simplesmente diz não, e Toda fica pasmo. As garotas invadem a sala e perseguem Toda por ter proposto a Yukihime e as ignorado. Após a partida delas, a câmera mostra o rosto de Yukihime para revelar que ela está corando intensamente, mas estava apenas fingindo. Ela até diz que Tota está 500 anos atrasado.